Muito bem, pessoal. Continuando aqui a segunda parte da aula, vamos agora ver, né, especificamente como se deu o Barroco lá em Portugal. Tá? Então, o Barroco lá inicia-se com o período de colonização brasileira e de diversos conflitos aí com os holandeses, ok? Dentro desse contexto aí vai surgir o Barroco lá em Portugal. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando conquistar parte do território que estava sob o domínio português, né, os holandeses. Além disso, nós temos o surgimento da União Ibérica e diversos conflitos com a Espanha e a Guerra da Restauração enfraqueceu ainda mais o país. Então, estava acontecendo o quê, né? Já falei isso aí, vamos falar novamente. Então, o Brasil estava lá, o Portugal estava lá, né? 1500, 1500 e pouco, estava acontecendo isso aí. Acontece a reforma protestante, tudo mais, influência lá contra a reforma católica, jesuítas, missões, barroco. O que acontece também? O rei de Portugal, né, vai sumir. Dom Sebastião, ele vai para uma guerra lá, vai para as cruzadas e vai desaparecer. Tá? Vai deixar o trono, não tem herdeiros, o trono fica vago. Quem é que vai assumir? É o rei da Espanha, toma conta de Portugal, um fenômeno chamado União Ibérica. Por um tempo aí, Portugal e Espanha estiveram regidos sob a mesma bandeira, sobre a mesma coroa, que era a coroa do rei espanhol. Ok? Então ele assume o poder. E ele tinha treta com os holandeses e aí brigava pelos domínios. Os holandeses tentaram invadir aqui o Brasil, né? Natal, tudo isso aí que a gente vê em história. E os portugueses tentavam rebatê-los e tudo mais, tá? Então, todos esses fatores depois vai acontecer o quê? A Guerra da Restauração. As pessoas querem, os portugueses vão batalhar para separarem-se novamente da Espanha e elegerem um novo monarca, né? Aí vai começar a dinastia dos Bragança, né? Que vai culminar aí, né? Vai estar ligada à nossa história, porque os Braganças aí virão para o Brasil e deixarão aqui o Dom Pedro I, depois tornará imperador do Brasil e o filho dele, Dom Pedro II também. Tá? Então aí nós temos a Guerra da Restauração, toda essa questão. Então há um conflito, né, do homem lá português, tá, do português dessa época, ele vive aí uma grande crise econômica, policial, política, né, e social, certo? Então o barroco vai surgir no meio desse caldeirão de coisas que estavam acontecendo lá em Portugal, tá? Ele também teve fortes influências aí, ó, do humanismo renascentista, que tinha a concepção do antropocentrismo, tá? Que colocava o homem como centro de todas as coisas, que era o contrário ao teocentrismo, que Deus era o centro de todas as coisas. Então, esse dualismo aí vai acontecer também, influenciado contra a reforma católica, né? A igreja tentando restabelecer os seus direitos, seu poder aí de influência, né? Principalmente em Portugal e nos outros países também. E esse tema vai criar o dualismo próprio do barroco lá no Portugal, certo? Então, quais são as características presentes do barroco em Portugal, né? Além desse dualismo, dessa tensão entre o antropocentrismo e o centrismo, algumas coisas marcam aí o barroco português, por exemplo, o chamado dualismo. O homem do barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças presentes na sua vida, né? Aquela questão do duelo entre a fé e a razão, entre Deus e o diabo, entre o religioso e o profano, entre o corpo e a alma, e assim sucessivamente. Então, existia esse conflito no homem deste período aí. A fugacidade também, nessa concepção barroca de que a vida e tudo que passa por ela é instável, ou seja, o mundo, as coisas e tudo mudam no instante e podem acabar-se, certo? Nós temos aqui o feísmo. O que é isso? O português, né, vai ter uma grande atração pelo que é trágico, um rompimento com o equilíbrio trágico aí, certo? E algumas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas, grotescas aí, muito presentes, né? O chamado feísmo que vai estar presente na arte barroca de Portugal. E é claro, um grande pessimismo, porque a noção de que a vida é instável conduz a uma ideia de que a morte está próxima, né? Então, o homem barroco português era cheio de incertezas e era desencantado com a vida. Isso vai influenciar na produção artística, né, do barroco português, tá? Literatura e teatro aí, nós temos aí parte da literatura barroca marcada lá pelo cultismo e pelo gongorismo, né? Cultismo ou gongorismo? Por que gongorismo? Né? Vai ser conhecido também por gongorismo porque este poeta aqui, Luís de Gôngora, vai ser a maior expressão desta arte barroca aí
dos cultistas, né, que a gente viu na primeira parte da aula aí, sobre as duas formas, cultistas e conceptistas, né, a questão dos paradoxos, as antíteses, da linguagem rebuscada. Então, muitos vão ser influenciados pelo poeta espanhol Luís de Góngora, e o cultismo também ficará conhecido como gongorismo, está ligado a este poeta espanhol. Certo? Então, esse conceito é caracterizado pelo jogo de palavras e busca o rebuscamento e a ornamentação dos textos, certo? Eles possuem uma linguagem culta, carregada de figuras de linguagem, metáforas, paradoxos, hipérboles, etc. Também era usada a figura de sintaxe, ou seja, trocadilhos, né, inversões sintáticas, como os hipérbatos, e uma linguagem um tanto dúbia, ok? A outra fase é o conceptismo, né? Também vai ficar associado ao escritor aí, ó, poeta Quevedo, né? Poeta espanhol também, Francisco de Quevedo, que vai se voltar mais para essa outra vertente do barroco, que é o conceptismo, certo? Que refere ao jogo de ideias ou conceitos baseados em argumentos lógicos, por exemplo, né? O principal objetivo dos autores do conceptismo era tentar convencer e instruir o leitor a partir dos argumentos, textos argumentativos, certo? Será comum o uso dos elementos como silogismo, ou seja, tudo baseado na dedução, duas premissas e, né, gera uma terceira posição lógica. E o sofisma tem o objetivo de desestimular a verdade por meio de regras lógicas. É um exemplo de silogismo aí, né? O homem é mortal. Sócrates é mortal, não todo homem é mortal, né? Então, nós temos aí essas concepções, aí esses jogos de palavras chamadas silogismo, certo? Então, um exemplo aqui do texto conceptismo, né? É aquele que já foi dito lá na outra parte do padre Antônio Vieira, então a gente vai passar por aí. Quais os autores principais, né, de Portugal? Ó, o padre Antônio Vieira, ele é português e ele vai ser conhecido como o principal autor do conceptismo aí de Portugal, mas ele vem para o Brasil, então ele também é um autor ligado ao Brasil, tá? Então a gente vai estudar ele aqui em Portugal. Ele foi um filósofo, religioso, escritor e orador português. As principais obras dele aí, ó, nós temos o Sermão da 60ª, o Sermão do Bom Ladrão e o Sermão de Santo Antônio, o Sermão dos Peixes, né? Ele escrevia esses sermões aí naquela forma lá do conceptismo, tá? Temos o Antônio José da Silva, tá? Também, que vai escrever aí Guerras do Aliquim de Manjarona, a Vida do Grande Dom Quixote e os Encantos de Medeia, tá? Dom Francisco Manuel de Melo, Josefa de Ayla. E aí também nós temos Soró Mariana Alcofado, que foi uma freira portuguesa que supostamente apaixonou-se aí pelo francês Noel Bourdon, e sua principal obra, Cartas Portuguesas, mostra esse duelo aí dessa freira apaixonada por este francês, tá? Mas o principal autor realmente é o padre Antônio Vieira, tá? Então, por agora a gente para por aqui, tá? Para por aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver aí como se deu o barroco no Brasil. Vamos estudar a obra do poeta Gregório de Matos e a gente vê um pouco melhor aí também o padre Antônio Vieira, certo? Então, nas próximas aulas a gente vê isso aí. Então, até a próxima.